sido gratuitamente. Então, comecei a gravação. Esta é a nossa primeira reunião de orientação, no dia 8 de outubro de 2021. Temos um mês e uma semana do início da vigência do PIBIC 2021-2022. E estamos, né, com os 4 alunos que estão participando do projeto, cada um com seu plano de trabalho. Mário, o mais antigo, que já está como bolsista. Ramon, que foi o segundo, né, a entrar pela ordem cronológica. E aí a gente conseguiu essa segunda bolsa. Então, assim, por ordem de entrada no projeto, né? Então, eu designei a bolsa para ele. Hélida tem monitoria, eu até cheguei a falar com Hélida antes, quando me entraram em contato para falar sobre a bolsa, né, de quem estudou em escola pública, mas ela estudou em outro estado, no nível médio. E o John agora, eu estou agora reconhecendo, né, porque eu nunca tinha visto assinar com a câmera aberta, só em fotos, aí fica complicado. E eu até ele confundia com outro John. Não tem John também de outra turma? Da turma Tem o da John da 110 e o da 111. tem John e John, é tão difícil esse nome. Eu pensei que era John, John da outra turma. Então, vejam bem, vamos começar pela, digamos, interpretação que vocês fazem do que entenderam do projeto e do plano de cada um. Então, eu já pedi para Mário começar. Então, Mário, Pronto. por favor. Então, eu fiquei com a parte de relacionar a comunicação do Ministério da Saúde com a Organização Mundial da Saúde durante a pandemia. E aí a gente vai realizar levantamento bibliográfico sobre o tema, participar de reuniões da pesquisa, buscar ler e fazer síntese e fichamento de artigos em base de dados, revisar referencial teórico, leitura e discussão colaborativa dos artigos selecionados, buscar e selecionar conteúdos publicados pela OMS, estabelecer uma correspondência entre o conteúdo de comunicação do Ministério de Saúde e a OMS, elaborar relatórios semestrais. Nisso aqui eu já tenho dúvida, professora. A gente já tem o modelo desses relatórios? Tenho que buscar modelos do ano passado? Como é que Veja, é? os relatórios são relatório parcial e relatório final. O Final. relatório parcial geralmente é fevereiro, é porque está variando muito ultimamente, As por datas conta mudaram dessas demais, né? condições de excepcionalidade. Então, mas geralmente no final de janeiro já avisam, olha, o prazo para enviar o relatório parcial é tal data, né? Geralmente eles, no decorrer do mês de fevereiro, aí eles Mas a gente já tem esse modelo? não, o relatório parcial não é exatamente um relatório, né, nos moldes que a gente conhece de relatório, tá? É apenas um formulário no SIGA que vocês vão preencher e perguntam o andamento da coleta de dados, quanto por cento está de andamento, se as atividades estão sendo realizadas conforme o projeto e o plano de cada um. Perguntam se houve algum problema no andamento do projeto. Então, não é um relatório propriamente dito, mas assim é como se a gente prestasse contas do que estamos fazendo. Entendi. Você diz quantas reuniões de orientação você teve, é, Não é nada muito complexo. que produção nós tivemos. Pronto, no caso de Mário, Mário já vai colocar a produção da apresentação desse trabalho no Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Já é uma produção, a gente já vai colocando as produções que a gente vai tendo. Pronto. Tá? Então, é como uma atualização do andamento do projeto para a CGPAIC. Tá? Tá. E aí vocês preenchem, enviam para mim. Não, vocês não enviam para mim, vocês submetem. Aí, para mim, aparece aqui na minha interface do SIGA, na aba de pesquisa, aparece para eu
dar o parecer sobre o desempenho de cada um de vocês. Aí eu vou e digo, aí tem assim uns 20 parâmetros que eles colocam, aí a gente coloca uma nota em cada parâmetro, aí tem a média. E aí a gente faz o parecer, olha, o estudante está se portando dessa forma, o estudante está comparecendo às reuniões de orientação, está cumprindo a coleta de dados, o plano de trabalho tá, em tais e tais e tais passos está sendo cumprido, tem iniciativa, certo? Esse é o relatório parcial. Beleza. O relatório final é submetido em agosto de 2022. Aí sim, aí a gente vai preencher várias caixinhas, né? E também anexa em PDF o projeto completo com os resultados, com a discussão e as conclusões e as referências. Aí sim é um relatório de verdade. Tem o modelo, eles colocam. No próprio edital, eu não me lembro se tem o modelo. Se não tiver, tem no site lá da PRPG. E eles sempre vão renovando a cada ano. Olha, o prazo para o relatório final é de tal dia a tal dia. Aí, você tem esse modelo para seguir e tem lá os itens para serem seguidos. E o Tá? relatório final é pelo CIGA também ou é pelo Pelo CNPq? SIGA também, é pelo Tá, SIGA. Tudo é pelo SIGA. E beleza. aí tem também as caixinhas lá para você preencher. Aí você preenche, porque você escreve primeiro no Word, né? E depois você preenche as caixinhas, tipo copiando, colando, tá? Quando tem gráficos, essas coisas, aí por isso que a gente também tem que anexar o PDF. Quando tem gráficos por exemplo, tabelas, que sempre tem, né? E aí a gente também anexa o PDF. Tá? Aí vem para mim, para eu ver se tem algo a alterar, faço a revisão. Eu também anexo o PDF, né, que eu fiz a revisão no PDF, aliás, no Word também, vocês mandam para mim. E aí eu também anexo em PDF e envio. Esse é o relatório final. Então, é bem diferente do relatório parcial. Então, eu tenho o meu caderninho, porque senão eu me perco. Tá? De cada, eu até coloco os nomes aqui, ainda não coloquei o de vocês. Aqui são os meus orientandos no momento. Né? Até tenho que tirar a Poliana, que ela defendeu na semana passada. Pronto, aqui eu vou colocar o nome de vocês. Então, eu coloco aqui, e aqui eu tenho, de cada um eu tenho a parte, né, do caderninho, né, colocando tudo que vocês fizeram, tudo que vocês estão fazendo, tá certo? Eu coloco aqui. Então, eu sugiro que cada um tenha um caderninho também, ou então use a agenda, aquele bloco de notas do celular ou do seu notebook, e vai colocando também. Produção. Nós apresentamos esse projeto em tal congresso, nós fizemos isso, e vai colocando, porque depois vocês vão precisar lembrar. Aí, no meu caso, eu não lembro tão facilmente, por isso que eu anoto tudo. E assim, anota ainda no sistema, no velho sistema que eu estou apegado a ele, né? Então, Mário, você entendeu o projeto? Sim, eu tenho mais duas dúvidas, eu acho, talvez mais. Eu marquei um monte de coisa no documento, eu estou descendo ele aqui. Pronto, então eu vou No, abrir aqui, tá? Para aí a gente seguir. Está na mesma versão, não é? tá Pronto. bom, Aqui. pronto. Pronto. No nono objetivo do meu plano, tem discutir trabalhos científicos em seminários no grupo de pesquisa ao qual está vinculado. Isso, no caso, é congresso. Bem, existe um grupo de pesquisa nosso, né, do qual eu sou a líder, e esse grupo de pesquisa existe há muito tempo, tá? Registrado no CNPq, credenciado pela UFPB, né? E o nome do grupo era GESME, mas aí agora a gente mudou um pouco, é quase GESME, eu não sei se vocês ouviram falar, acho que não, vocês são novos, mas assim, a gente tinha um grupo, e nesse grupo a gente tinha os alunos PIBIC e PIVIC, e tinha outros alunos de TCC, tá? Que a gente se reunia semanalmente
presencialmente. Quando começou a pandemia, aí a gente suspendeu, né, esse grupo. Mas esse grupo está cadastrado no CNPq e eu cadastro os nomes dos meus alunos, PIBIC, PIVIC lá, tá? Então, eu também preciso dos. Vocês têm que ter o currículo Lattes atualizado e vocês me enviam o CPF para eu anexar, para eu incluir vocês nesse grupo, tá? Então, daqui a pouco eu abro aqui para vocês verem, né? Eu até tenho que excluir os alunos do ano passado, né? E incluir vocês. E também, quando vocês se formarem ou precisarem do currículo para alguma coisa, vocês podem, por exemplo, se vocês passarem um ano, muita gente continua, né? Continua porque usam o PIBIC ou o PIVIC como TCC. Aí continua por mais 2, 3 anos. Aí, ao final, eu vejo o tempo em que vocês permaneceram e dou uma declaração, não é, com carimbo do meu departamento, não é, e também com o link do espelho do grupo no CNPq, né, que você pode colocar que faz parte de um grupo de pesquisa credenciado aliás, no diretório de grupo de pesquisas do CNPq e credenciado. Não é credenciado a palavra, é outra palavra. Certificado pela UFPB, né, pela Pró-Reitoria de Pesquisa. No caso, quem tem bolsa, que agora vai ser eu e Ramon, já aparece no nosso NPq já, ele já Já identifica aparece, automaticamente. mas como participante do grupo de pesquisa, Eu acho que sim, eu vou confirmar isso. tá Vou certo. até anotar aqui. Tá, porque no próprio CIGA eu coloco, não que, digamos, os alunos estão ligados a um grupo de pesquisa. Tem que colocar, quando eu submeto o projeto, aí eu coloco o grupo de pesquisa. Só que o grupo de pesquisa do CIGA não está atualizado. Por quê? Porque antes era GESME, Grupo de Estudos em Semiologia Médica, que é a minha principal disciplina, né? A disciplina que eu leciono há uns 30 anos. E depois eu comecei a participar de outras disciplinas. E aí, no eixo humanístico, né? Uma disciplina que era odiada e que foi extinta, que era História da Medicina, mas que eu adorava. Foi extinta. Quando foi extinta, aí passou foi substituída pela disciplina nova, que é Diversidade Étnica e Cultural na Medicina. Né? Então, acabei indo para o eixo, para o eixo humanístico também, né? Além do eixo clínico. Que coisa. Deixa eu aqui falar com minha irmã para ela deixar de mim. Eu estou vendo que ficou lindo. Agora, eu estou na reunião com meus alunos de pesquisa agora e eu respondo daqui a pouco, tá? Bom, então, se vocês quiserem, aí eu coloco aqui, deixa eu ver aqui, só um instante. Eu vou pegar, eu vou procurar o grupo, aqui só um momento que eu já volto. Diretório, um tempo fora do ar, porque o CNPq, assim, passou por uma turbulência muito grande, né? Então, deixa eu ver aqui, o diretório, e ainda está meio desconfigurada a página. Ainda tá, buscar grupos. Buscar grupos, deixa eu ver aqui. GESME, pesquisar. Então, vou aqui compartilhar para a apresentação. E aqui eu vou compartilhar uma guia. Deixa eu ver onde é que está. Diretório. Pronto, compartilhar.
Buscar grupos, eu já coloquei. Agora, Jasmine. Pesquisar. Aqui apareceu, é Grupo de Estudos em Semiologia e Humanidade Médicas agora. Então, foi acrescentado aqui um H no meio, tá? Em relação ao que era antes. Aqui travou. Tá ainda na página de buscar grupos. Não atualizou, não. Deixa eu ver. Olha, o CNPq, veja se atualizou. Ah, tá. E agora? Pronto. Pronto. Aparece? Sim. Pronto. Então, aqui, Grupo de Estudos em Semiologia e Humanidades Médicas, GESME, tá? Nós temos um blog também relacionado a esse grupo, e a gente vai colocando lá atividades do grupo, das disciplinas que eu leciono. Então, é um grupo que se formou em 2007. 2007, é certificado pela instituição, né, desde 2007. E aqui nós temos os dados, vamos ver aqui. Então, nós temos o professor Maroja, a professora Aristides e a professora Leina fazendo parte do grupo, e esses aqui são os meus alunos de TCC e de PIBIC 2020, 2020, 2021, né? Que elas já terminaram, mas duas delas ficaram como, então eu vou excluir as que já saíram, e duas delas optaram por fazer do seu estudo PIBIC ou PIVIC o TCC, então elas ainda estão conosco. Tá? E aqui são os estudantes egressos, certo? São os que já passaram por esse grupo desde o início. Né? Tem gente, nem todos, né? Porque aqui o registro começou em 2007. Bem, então, vocês me enviam o nome e eu adiciono vocês aqui, tá? Aí aqui tem as linhas de pesquisa, né? Linhas de pesquisa, tem os objetivos, a identificação, né? Que tem objetivos, tem os objetivos aqui eu não estou localizando, mas depois eu mando para vocês o link, tá? Repercussões. Depois eu vou atualizar, que eu atualizei aqui. Tem que atualizar periodicamente, senão ele acaba sendo arquivado. Então, eu atualizei em janeiro. Tenho que também fazer, eu vou até deixar aqui para fazer uma atualização depois. Então, voltando aqui, eu vou ver as dúvidas de Mário. Pronto. Só um momento, vou compartilhar uma janela e vou voltar aqui. Não estou achando mais. Deixa eu ver. Aqui. Não. Você pode utilizar. Aqui. Compartilhar. Pronto. Você tem dúvida lá no seu plano de trabalho, não é? Isso. Lá em cima, um pouquinho em cima de metodologia. Certo. Aqui, plano de trabalho 1. Esse aqui é do Ministério da Saúde. Aí, seguindo, aqui tem da Secretaria de Saúde de João Pessoa. Não, o meu é Ministério da Saúde. Certo. É o primeiro? Ah. Ainda não memorizei quem é quem está com qual. Então é isso, certo. Então, Pronto, aí. aqui, né? Eita, eu tô com. Sala de reuniões da equipe de pesquisa. Eu tô com material diferente. Eu peguei o que tá individual meu do CIGA. Quer que eu compartilhe? O meu Sim, é o que mas tá cadastrado no CIGA, que eu peguei de lá diretamente. O foi. individual.
E por que que não estão esses dados lá? Tá Mas o diferente. Por exemplo, o Iramutec no meu só fala na metodologia, ele não fala nos objetivos. tá, mas Esse aí aí eu acho que é o antigo. eu não me lembro quando, eu acho que foi quando eu preenchi o plano de trabalho individualmente, né? Foi. Sei, Aí, individualmente, ele tá diferente desse daí. Eu vou pegar o plano de trabalho de cada um, do John, do Ramon e da Hélida, e o meu eu vou juntar e enviar no documento para a senhora, que a gente consiga editar ao mesmo tempo, um documento compartilhado, tá bom? tá bem. Mas é Tá. porque o plano é este, só se eu deixei de colocar alguma coisa. Ah, deve ter mudado coisas pequenas. Pois é, certo. Então você compartilha a tela. Eu vou interromper o compartilhamento, aí você compartilha. Então, vou anotar aqui que está diferente, né? O plano do CIGAR está diferente do plano. Aliás, deve ser plano, né? Está diferente, porque a gente, quando vai submeter, a gente preenche lá nas caixinhas e também envia o PDF. Está diferente do PDF. Certo. Coloquei, sim. Ah, pode deixar assim, mas você só visualiza a tela que você está projetando, não é isso? Não, eu tô vendo tudo. Ah, tem uma forma de fazer isso, eu não sabia não. Aqui, ó. Deixa eu te Aí mostrar. depois me ensine aí, porque me incomoda ver só a tela, né? Eu estou Ah, mostrando eu vou ensinar, inclusive, no PowerPoint, que é muito bom. A senhora usa PowerPoint, não usa? o uso. Pronto, eu deixo desse jeito aqui, ó. Eu boto o Docs aqui do lado e o Meet aqui do outro. Certo, ok. Não sabia ainda. Então, pronto. Onde é que você gostaria de discutir? Pronto. O objetivo 9 ele fala discutir trabalhos científicos em seminários no grupo de pesquisa ao qual está vinculado. Isso no Certo. caso é de congresso, certo? Não, não. Não? É o grupo de pesquisa, é o GESM, É, tá? Vocês estão no GESM, meus alunos estão no GESM. Só falta formalizar isso quando vocês atualizarem o Lattes, me enviarem o CPF, que eu incluo ali naquele grupo de pesquisa do CNPq. mas Entenderam? vai ter algo de diferente? A gente vai entrar no A grupo com gente vai mais se reunir, pessoas? a gente vai se reunir mensalmente, na segunda sexta, se vocês puderem, nesse mesmo horário, na segunda terça do mês. Pode ser na Terça ou primeira, sexta? na terceira, como vocês acham melhor. Na terça ou na sexta, professora? Sexta, Certo. Que horas? seria essa ou Seria 14 horas? substituindo essa daqui. Hã? Seria substituindo esse horário aqui. Seria paralela a esse horário, sendo que todo mês, a segunda sexta do mês, a gente se reúne. Pronto. E no 10º objetivo ele fala participar do encontro de iniciação científica da UFPB em 2021. Certo? Isso, É 2022, ok. certo? É que muitas vezes, quando eu vou submeter, não dá tempo de revisar tudo. Ah, sim, imagino. É muita coisa. É, Aí, como é que funciona isso? Também é a mesma coisa é por um. exemplo, como é que é o nome? Do que a gente fez no primeiro período? Não, a CGPAIC, né, da Propesc não, é Propesc? É Propesc. Da Propesc, ela organiza um evento, né, que vocês já deverão apresentar presencialmente. O ano passado, aliás, nos 2 últimos anos, foi virtual, tá? Você apresentava numa sala do Google Meet e o professor avalia. Tem uma banca, né, como uma banca de TCC. E aí são 2 professores que vão comentar e avaliar o seu trabalho, a sua apresentação, que é oral, e também o
considerando todo o projeto que você apresenta, resultados, conclusões. Então, isso é feito, quer dizer, esse ano eu acho que ainda vai ser virtual, mas no caso de quando vocês forem apresentar, vai ser já presencial. Eu acredito que já teremos Aí é voltado ao. individual ou é por grupo? Oi? É individual, no caso. É individual. Eu faço o meu, o Ramon Cada faz o um dele, apresenta os resultados do seu plano de trabalho. pronto. Tá? Quer dizer, coloca os objetivos do projeto como um todo, mas focalizando o seu plano de trabalho. Cada um apresenta o seu plano de trabalho. Tá? É tanto que cada plano de trabalho deve culminar com uma publicação. Você apresenta os resultados, né, de acordo com os comentários dos examinadores, aí a gente vai, faz correções, e aí a gente submete cada plano à publicação em uma revista. Certo? Beleza. E o Iramutec, professora? Pronto. O Iramutec é o seguinte: o Iramutec é um software gratuito, mas eu mesma considero a interface assim pouco amigável, porque ele se baseia no software R. Ah, eu sei. Então, um dos objetivos ao submeter esse mesmo projeto, só que ampliado, né, com mais técnicas de pesquisa e abrangendo até 2024, eu submeti ao edital universal da FAPESC para conseguir recursos. Então, com esses recursos, vocês e os mestrandos, que eu incluí, são 2 mestrandos, iriam, a gente iria, com os recursos, pagar cursos para vocês fazerem, né, que tem online, vocês fariam cursos de como usar o Iramutec. Mas, a princípio, então, a gente não vai usar no projeto em si. A gente vai ter ele como um aprendizado a mais. É um aprendizado a mais, porque o Iramutec ajuda muito, porque o Iramutec não outros, né? Tem outros, o NVivo, tem vários outros softwares que fazem, que ajudam na análise dos dados qualitativos, ou seja, a análise do que nós capturarmos no, nesses sites. Né? Então, é uma análise lexical e ajuda também na análise temática. Então, nesse caso, se a gente não obtiver esses recursos para vocês fazerem os cursos, os mini cursos para usar o Iramutec, então a gente vai fazer sem o Iramutec, né? Eu gostaria muito que vocês. Eu acho que o Mário sabe usar o R, não sabe, não, Mário? Eu instalei ele aqui junto com o Iramutec, mas ele é bem complicadinho mesmo. É, Assim, eu. não aprendi É, nada ainda não, mas é. Eu, precisando a gente aprende. pois é, eu sei interpretar, mas não sei colocar os dados Alimentar os dados nele. e rodar o banco para poder, entendeu? Isso eu não sei. Eu já fiz, uma mestranda fez um estudo qualitativo com o e analisou com o Iramutec, mas ela fez um curso, certo? Ela fez um curso e com isso ela aprendeu, para aprender e assim ficou bem hábil, né, no uso do Iramutec. Mas, Então, assim, só vi os resultados e ajudei a interpretar, não é? Ela fez a interpretação, eu fiz umas correções. eu tinha até Mas, conversado com o Matias sobre o Iramutec, ele falou que pega meio que o radical das palavras, né? Eu não sei exatamente qual é o objetivo, é. por isso eu tenho até dificuldade de começar a mexer sozinho, porque eu não sei o que Então, procurar fazer. então, o que vamos fazer, Mário? Vamos fazer o seguinte: o resultado do edital da FAPES, que deve sair, porque o início está previsto para 1º de novembro, né, da vigência do edital, dos projetos. Então, se nós formos, por acaso, que eu não estou com fé, né, porque realmente a submissão teve falhas,
Então, se acontecer, mas eu esperava que tivesse sido já desclassificado, mas depois eu vou mostrar a vocês como é que está aparecendo lá, no portal da FAPESP. Se por acaso recebermos, aí vocês fazem os cursos, né? Vocês e os 2 mestrandos. Se não, aí a gente vai ou não usa, né? Ou a gente vai tentar desenrolar isso aí, tá? Tá bom. Desenrolar é aprender a usar, certo? Beleza. Então, eu vou colocar aqui como um dos nossos objetivos, né, que eu não sei se atingiremos, porque realmente eu acho difícil. Eu fiz um mini curso que teve lá no CCHLA, mas assim, ficou muito ainda obscuro para mim. O uso, né? O uso, a inserção de dados, não teve assim, não foi um workshop, Esse né? tipo de Que a gente aplicativo não adianta, você tem que mexer. tem Só, que só de mexer. ver uma vez você não Exato. pega. É, É o chato. SPSS, que é um software quantitativo, eu só aprendi mesmo, fiz um curso, mas só aprendi quando eu comecei a mexer. Pois é. Então, esse estudo é um estudo qualitativo, né? Então, nós precisamos aprender análise de conteúdo, precisamos aprender a mexer no Iramutec, e análise de conteúdo a gente tem que aprender a fazer análise de conteúdo. Então, uma das nossas reuniões será uma revisão sobre análise de conteúdo, e nesse caso eu fico com essa parte, né? Porque eu não sei se vocês já fizeram algum estudo qualitativo antes. Não. Então, eu fico com essa apresentação. Mas vai haver apresentações para cada um de vocês, tá? Vou fazer o cronograma das nossas reuniões mensais. Pronto, análise de conteúdo, a gente pode até começar. No próximo mês, eu faço a apresentação sobre análise de conteúdo, tá? Posso até fazer assim uma breve também consideração sobre o estudo qualitativo, estudo de abordagem qualitativo, certo? Então, pode ser a primeira reunião no próximo mês. Quais foram os outros pontos que você não entendeu, Mário? Acho que para mim por enquanto tá ok, professora. Se aparecer mais alguma coisa, eu mando mensagem lá no grupo. Tá bem. Por E enquanto tá vocês ok. podem colocarem também dúvidas para a gente discutir na nossa próxima reunião, né? A gente vai ter as nossas reuniões são mensais, eram semanais, né? Quando era presencial. Então, a gente tinha reunião quarta-feira, de meio-dia a 1 hora. Não falhava, não falhava. A gente, acho que 1 ou 2 vezes a gente não teve essa reunião, mas tinha as reuniões religiosamente. Mas, assim, em vista, né, de pelo menos até terminar esse semestre atual, a gente ainda está usando a gente está tendo, né, uma modalidade remota de aulas, né, na maioria, ou híbrido aulas, e provavelmente ainda não sai a resolução, não é, mas provavelmente vai sair logo, como vai ser o próximo semestre. Provavelmente vai ser já com grande parte presencialmente, né? Mas a gente tem que esperar que o Amém. CONCEP decida, né? Vamos aguardar. Mas tudo indica que vai ser presencial. Mas sendo presencial, vamos manter as reuniões mensais e não semanais como eram antes, tá? Vão ser mensais. Eu mando para vocês o cronograma. Durante esse feriado eu faço e eu mando para vocês o Combinado. cronograma. E esse dia tá bom? A segunda sexta do mês, das 15 às 16, a gente aqui já está terminando o nosso horário, né? Porque a gente precisa começar na hora, tá? Esse Porque horário é aí bom a pra gente gente. porque a gente não tem aula, pelo menos. Hã? Esse horário é bom pra gente porque a gente Tá não bom. tem aula. Aí, Então a gente a gente pode passar de 1 hora, tá? Se a gente começar no horário, tudo bem, pode ser que a gente consiga, mas pode ser que passe 20, 30 minutos do horário. Esse é nosso horário aí para você ver, professora. Certo. Só que aí essas aulas que estão aí na sexta, elas são teoricamente livres. Essa de módulo integrador tem a cada 15 dias e genética não está tendo.
Então, assim, sexta-feira é, sem dúvida, o melhor dia para a gente. Tá? Então, a cada 15 dias, inclui a segunda semana, não, do mês? Sim, sim. Isso aí é para toda semana. Certo. Então, então pode ficar, né? É Na mesmo, o segunda, horário da sexta, Elida diverge. Mas e a sexta, como é que tá para você, Elida? a sexta. Ela tá livre Nesse também. horário fica tranquilo para mim. Então, vai ficar esse horário, tá? Se vocês quiserem antecipar para as 2 horas, a gente antecipa. Se não, deixamos para as 3. Tá? Olá. Então, veja. Esse dia está aqui. São as reuniões do GESME, tá? GESME, que é o nosso grupo de pesquisa, tá? A gente tem um grupo de estudos, mas, na verdade, são de pesquisa. Bom, então, esse ponto aqui. Aí, eu queria saber de vocês, agora, o que é que vocês não entenderam. No caso, agora, é Ramon. Ramon, o que é que você não entendeu? Pode ser tanto no Professor, projeto quanto no plano de. Quanto ah, no tá. plano. Antes de entrar no meu projeto, as nossas reuniões mensais vão ser, então, só as reuniões do GESM, ou a gente vai ter essa reunião aqui, com nós 5, e Essa reunião. reunião é a reunião do GESME. Mas e a outra galera? Que outra galera? Tem umas duas, não falou? A senhora falou que tinha, que ainda estava? Sim, Os dois alunos do mestrado. mas elas já terminaram a pesquisa Ah, delas, tá. Entendi. certo? Eu só estou esperando para excluir do grupo mesmo, quando elas defenderem, elas vão defenderem o TCC. Elas vão defender o TCC em novembro já, no próximo mês. Então, como elas já. O que eu vou fazer é o seguinte: no nosso cronograma, eu vou colocar um dia para cada uma delas apresentar o seu TCC como ensaio. Eu tenho feito isso sempre, né? Desde que era presencial, mas assim, não vou colocá-las assim como uma frequência, né, obrigatória todas as reuniões mensais. Elas só vêm para apresentar o TCC delas e será também como ensaios. E vocês farão perguntas a elas. Vocês vão ser, digamos assim, os comentadores dos trabalhos que elas apresentaram. Então, uma é Fernanda, que já tá com a data marcada, dia 22 de novembro. Então, eu vou colocar. Então, nesse caso, a gente pode precisar de uma reunião extra, tá? Então, eu vou fazer o cronograma e vou ver se dá para encaixar. Se não der, aí eu marco uma reunião extra, tá? Para ser o ensaio delas e vocês participando. Aí vou ver um horário que seja também na sexta, tá? Vai ser reunião extraordinária. Tá certo. Continue, Ramon. Então, No, o GESME somos nós, certo? não, Somos certo, ele nós. está claríssimo. No meu plano, o título é esse, Correspondência de Estratégias de Comunicação da Secretaria de Saúde Estadual da Paraíba e Municipal de João Pessoa sobre a Covid-19. Para ver se eu entendi certo, o ponto central daqui é a correspondência, né? Analisar como que o Estado fez essa abordagem, como a cidade de João Pessoa fez isso e ver se estão em consonância, né? É isso, certo? Certo. Pronto. É como o de Mário, né? Vai fazer uma correlação Estado-município, né? Pronto. Nesse caso, veja só, vocês, como vocês têm esse plano de fazer um confronto dos resultados das mensagens, comunicações do site da Secretaria de Saúde do Estado e a do município, e no caso de Mário, da OMS e do Ministério da Saúde, então vocês também têm que participar junto com o colega que vai fazer o levantamento por exemplo, não sei se é João ou Élida, que vai fazer do Estado e do município. Eu não me lembro agora, mas vocês vão ajudar. E assim,
No final, quando a gente tiver os trabalhos já com resultados, conclusões prontos, né? Vocês apresentarem no ENIC 2022, aí vocês participam da publicação do outro. Entenderam? Nós somos aqui 5. Então, geralmente, em congresso, né, se aceita até 5, e nas publicações, também, de uma forma geral, a maioria aceita até 5 participantes. Então, nesse caso, se o projeto da FAPESC não vingar, né, que a gente aí vai ter outros 2, né, aí, nesse caso, a gente vai haver uma expansão, não é só esse projeto. Pronto, então a Hélida está com o do Ministério da Saúde. Então, o Mário vai trabalhar junto com ela. E, além disso, o Mário, como é bolsista, o Mário tem que trabalhar mais, e Ramon também. Então, você, Mário, vai trabalhar junto com Hélida no Ministério da Saúde, quer dizer, no site do Ministério da Saúde. Já Ramon vai trabalhar junto com John, não é? O John é qual? É o do Secretaria Estadual. Estadual, né? Esse que a gente fez o piloto, né? Da Secretaria Estadual, e também vai trabalhar na municipal. Então, cada um vai ter um plano, vai ter fazer a captura e vai fazer a análise de um portal, e mais outro que você está também ajudando a fazer, porque você está fazendo parte, você vai pegar aqueles dados também para o seu confronto, a sua análise, que é a comparação. Certo, entenderam? Então, sim, aí John faz, no caso, a estadual, que eu vou ajudar ele, né? E a municipal fica a meu cargo, e a correspondência das duas também é o Você meu também cargo. vai... Como eu coloco, geralmente, mais trabalho para os bolsistas. Então, o Mário e o Ramon vão trabalhar mais do que a Hélida e o John. Tá? Então, Beleza. o Mário vai... tanto que Mário já aprendeu a capturar algumas coisas, né? Então, a gente também vai ter reuniões sobre essa captura, tá certo? Então, eu vou fazer o cronograma e vou enviar para vocês. Então, Ramon vai capturar dados, né? E vai analisar os dados do site da Secretaria Municipal de João Pessoa e John, estadual de João Pessoa, certo? Só que Ramon vai ajudar John a capturar e analisar os dados da Secretaria Estadual da Paraíba. Tá? Certo. E John e Mário. Mário vai trabalhar com Hélida, vai ajudar a Hélida a capturar e analisar os dados do Ministério da Saúde, do portal do Ministério da Saúde, mas, além disso, ele vai também capturar e analisar os dados da OMS. Né? Esse é o mais difícil, certo? É o mais difícil. Bom, então... Bom, essa era você tem alguma dúvida no seu plano, ou então mesmo no projeto que ainda não falou, Ramon? Não. Era só esse delineamento mesmo, essa divisão que estava meio na dúvida, mas agora o resto parece muito com o do Mário, então... Sim. Aí vocês vão dizer, mas eu não sei fazer essa captura, eu não sei fazer análise temática da análise de conteúdo, eu não sei o que é análise de conteúdo, eu não sei o que é o Iramutec, nem sei mexer no Iramutec. Quanto ao Iramutec, eu também não sei, tá? Eu só sei interpretar. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai aprender nessas nossas reuniões de orientação, tá? Então, o que é mais urgente, digamos, urgente entre aspas, é aprender a capturar, tá? Aprender a capturar os dados. E, nesse piloto, o Mário capturou do Ministério
aliás, da Secretaria de Saúde da Paraíba. Então, depois eu vou, quando o Mário me enviar os slides para eu apresentar no Congresso, ou seja, gravar o vídeo, que deve ser de 3 minutos, eu envio para vocês. Mas eu já posso enviar agora o resumo, né? O resumo que foi submetido, tá? Que aí ele fez a captura e eu fiz a análise. E aí escrevi o resumo e mandei para o Congresso, certo? Bom, então a gente vai aprender a pesquisar e aprender também a técnica de análise de conteúdo, tá? A gente se baseia em Laurence Bardin, que é, digamos, uma autora que é ícone em análise de conteúdo, mas a gente também se baseia muito em Maria Cecília Minaio e outros autores. Tem também os Pode repetir o referenciais. primeiro nome? Hã? Você pode repetir o primeiro nome? Ah, o quê? O nome da autora, da primeira. Ah, não, é porque ele está falando no telefone, eu pensei que ele estava falando comigo. Não, eu tô, Mário. Sim. O nome da primeira autora que a senhora eu escrevi lá, que é aquele livro referência, que é Análise de Conteúdo. É de Laurence Bardin, mas aí escreve Laurence Bardin, porque ela é francesa, tá? Esse livro, inclusive, ele está disponível, eu tenho o PDF dele, mas a minha apresentação, que eu já coloquei aqui, falta organizar o cronograma, vai ser falar sobre análise de conteúdo, tá? De acordo com essa técnica de Laurence Bardin. E Maria Cecília Minaio também, a gente se baseia muito nela, na Maria Cecília Minaio. E ainda tem os referenciais teóricos. Os referenciais teóricos, que estão lá na parte de metodologia, são aqueles 2, né? Tanto nos baseando em Michel Foucault, quanto naquela outra autora, que é Carol, esqueci agora o nome dela, o sobrenome, o referencial teórico dela, que é mais um referencial metodológico, né? Que ela também se baseia em Foucault, Michel Foucault. Vocês conhecem, pelo menos o nome, Michel Foucault? Sim, sim. Conhecem, porque todo mundo sabia. é um filósofo, né? Foi um filósofo, a gente sempre usa o porque essas pessoas que ficaram na história a gente chama né? E não foi. Foi um filósofo muito importante, francês, médico, psiquiatra, né? E que ele tem, ele elaborou seus próprios referenciais teóricos. Então a questão de biopolítica, biopoder, né? Ele tem um referencial teórico muito importante, né? Então a gente vai se basear no referencial teórico dele e também o de Carol, como é o nome, meu Deus, que ela também já se baseia em Foucault. É Carol alguma coisa, me esqueci agora. Deixa eu aqui abrir. Estou aqui nos planos, deixa eu ver aqui. Ela já é uma discípula de Foucault. Aqui. E também na teoria sociocognitiva do discurso, né? Que é de Van Dijk. Mas eu quero achar, assim, Carol Bach, certo? Ela tem como se fosse um método e uma perspectiva teórica que tem o acrônimo de WPR, né? Então, mas isso parece tão complicado. É complicado, mas nós vamos estudar, certo? Nós vamos estudar juntamente para a gente aprender o que significa esse. Para que serve um referencial teórico? Serve para a gente interpretar os resultados que a gente capturar lá os dados capturados no site. A gente vai converter esses dados em informação, certo? Que é quando a gente analisa, a gente converte em informação e depois a gente converte em conhecimento, que é quando a gente interpreta os dados com base no referencial teórico que escolhemos,
certo? Mas isso a gente vai aprendendo devagar. O primeiro passo é o quê? É aprender a capturar os dados, tá? Que aí o Mário vai ensinar vocês, tá, Mário? Certo? Como capturar os dados. Bem, nós teremos também uma reunião sobre isso, mas eu achei, assim, que a primeira reunião, no próximo mês, deveria ser minha, né? Que eu ia falar sobre análise do discurso. Aliás, não é análise do discurso, tem a teoria cognitiva do discurso, mas é análise de conteúdo, né? Que é diferente de análise do discurso. Então, eu vou deixar aqui já digamos, umas tarefas, né? Tarefas. A primeira é capturar os dados, mas aí eu não sei capturar. Então, Mário já teve uma experiência fazendo essa captura para no nosso pré-teste, ou nosso piloto, que foi esses dados que a gente analisou e mandou para o Congresso, tá? Então, Mário, você vai mostrar como você fez essa captura, ou seja, você captura quase tudo, não é? Você pode capturar quase tudo. E aí fica guardado, não é? Então, e muitas vezes, alguns foram modificados, mas você pode pegar esses dados como eles foram publicados na primeira postagem, certo? Então, eu consigo pegar de vários momentos diferentes, só que é manual. Tem que entrar no momento específico e procurar os ramos do site. Porque assim, ele mostra o site principal. Aí tem páginas dentro do site principal que ele não capturou. Então, tipo, tem alguns dados que faltam aqui. Aí você tem que buscar lá, tem que buscar ali, tem que buscar. E assim, mesmo sendo muita possibilidade de pesquisa, a gente vai ter que procurar bastante. Uma coisa que eu vi foi que não tem muitos dados só no site, por exemplo, só no site do Ministério da Saúde. E aí, tem alguma forma da gente complementar esses dados? Tem alguma comunicação além do site do Ministério da Saúde, por exemplo, ou não? A gente vai se ater ao site. Como que vai ser isso, professora? Também é uma dúvida que eu tinha antes. O João vai precisar sair, tá certo, João? Então, depois, Mário e Ramon e Hélida passam para vocês. Olha, Obrigado. porque assim, a gente tem que entrar nas publicações, né? Porque, veja que só de norma, regulamento, de boletim informativo, tem vários. Se você pudesse abrir aí, Mário, por favor, abra o da Secretaria de Estado da Saúde, porque, olha, você tem vários, você tem o novo normal, tem os boletins, né? Tem aquelas medidas, não é medidas, como chamar? Medidas. Tem os próprios decretos, certo? Veja, aqui tem os números, né, que fica em cima, tá? Em cima. Tem o novo normal, tem as notícias de vacinação, tem os dados epidemiológicos, a gestão de leitos. Então, eu acho que não é pouco, não, Mário. É porque é o seguinte: quando você captura dessa página aí. Mas acontece que baixa um pouquinho mais aí. Tem aqui, olha só, tem essa parte de transparência, tá? Modelos de orientações para contratações, mas essa parte aqui a gente só vai citar, né? Aí aqui embaixo tem medidas de proteção social, medidas de estímulo à economia, esses dados aqui, né? Então, quando você captura, Mário, eu vi que você capturou, mas assim, depois eu tive que entrar no site para poder ver em cada uma dessas caixinhas que tem aqui, né, nessas abas, eu tinha que entrar
para fazer um resumo, né? Então, fiz um resumo. Porque o resumo ele é pequeno, não tem muito espaço para a gente colocar tudo, né? Então, eu fui e fiz uma análise temática desses pontos, né, em cada uma desses tópicos. E quando você captura, Mário, você captura, mas você não entra nessas caixinhas, entra? Então, a maioria dessas caixinhas, naquela ferramenta que eu utilizo, ela não captura. Então, assim, ele tem o site na versão de junho de 2020. Aí eu entro, ele tem o site aqui, a estrutura dele era até diferente, ele não era desse jeito mostrando casos confirmados, ele era diferente. Só que quando eu clico aqui, por exemplo, contratação ou saúde sem fake news, ele não pegou aquele site específico, entendeu? Geralmente ele pega um grande e alguns dos pequenos, mas ele não pega tudo. Aí é por isso que eu falo que é pouco. É mais o que tem aqui hoje. Fora o que tem aqui hoje, raramente a gente consegue algumas coisas antes, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Não tem Mas muita variação. você não disse que assim você pode capturar o que tem aí de antes, que como foi a primeira publicação, não tem? Mas em relação a esses links que estão lá embaixo, né? Não em relação a essas caixinhas. Não, o principal que ele pega é a página principal. Essa Sei. página aqui. Ele pega Pronto. essa página antiga, mas os links ele não pega a maioria. A maioria não Então, tem. tem que fazer manualmente. Agora, você fazer manualmente, aí você tem que considerar a data que você está capturando. Sim, Né? sim, com Você não certeza. pode, mas você pode considerar o que já está lá publicado. Abra aqui, por exemplo, os boletins e notas. Eu estava tentando lembrar, notas técnicas. Abra aí os boletins. Veja, boletins e notas técnicas. Veja, tem editais, tem notificações. Essas notificações são muito importantes. Boletins e normas técnicas. A gente vai ter que analisar aqui e ver o que é que a gente vai capturar, certo? Veja que tem, quando você clica aqui em notificações e boletins e notas técnicas, clica aí, por favor. Notificações. Olha aqui. Aí tem cartilha. Tem essa cartilha, né? Então a gente vai precisar ler a cartilha e fazer uma síntese. E na síntese, a gente pega a síntese e aí vamos ter um corpus, certo? Um corpus. O que é o corpus de leitura? É aquilo que a gente transferiu para um arquivo, e daquele arquivo a gente vai fazer análise temática. Então, a gente não vai só pegar esses ícones que estão como uma aba para abrir. Quando você abre, a gente vai ter que ler. Então, nós não vamos ter trabalho no sentido de ter trabalho presencial, né, de coletar dados na enfermaria, no ambulatório, né, como é presencial. Porque eu observei, nesse ano passado, que é muito difícil a gente conseguir fazer uma pesquisa pelo Google Docs. A gente tem um retorno baixo, entendeu? A coleta de dados é difícil. Presencial a gente não podia fazer. Então, no caso das minhas alunas, né, foram 2 grupos, né, não foi apenas um, foram 2 grupos. Os 2 fizeram a pesquisa, inicialmente, a gente pensou, antes de começar a pandemia, em fazer a pesquisa com coleta de dados presencial, aí quando foi começar, aí já tinha sido declarada a pandemia, e não podíamos mais fazer. O que é que a gente fez? A gente reformulou os 2 projetos e passou a ser coleta por meio do Google Docs, Google Forms. E no Google Forms, aí a gente mandava o link, certo? E a gente teve que incluir depois os alunos do internato, porque a gente ia fazer com médicos e residentes do HU. Mas aí, como o retorno foi muito pequeno, não é para o que a gente imaginava, a gente estendeu para os internos. E como os alunos eram, né, conhecidos dos internos, aí pronto, aí aumentou a amostra bastante. Então, tivemos que fazer emenda lá no Comitê de Ética e Pesquisa. Então, foi muito, muito difícil. Eu pensei até que a gente não ia terminar. Então, aí eu pensei, não, agora esse ano
quando foi em março, mais ou menos, já para pensar no projeto, pensamos em várias ideias, em algumas com coleta pelo Google Docs, mas eu fiquei muito desanimada com coleta com o Google Docs. Aí, vamos fazer uma pesquisa em que a gente não dependa de coleta presencial ou de resposta, né, dos participantes da pesquisa. Algo que a gente abra a internet, abra o navegador e vá ler o que está ali publicado. Então, foi aí que surgiu essa ideia, e a gente vai trabalhar bastante, mas vai trabalhar com o computador. Independentemente de coleta presencial ou de envio de respostas de participantes da pesquisa respondendo ao questionário que vocês enviarem, a gente só depende de nós, né, e do acesso à internet. Então, essa captura, ela é trabalhosa, né, mas a gente está, digamos assim, pagando o preço para não, né, fazer uma pesquisa em que a gente fica esperando a resposta pelo Google Docs, e uma resposta que vem uma minoria, né? Vem uma minoria. Então, vai depender de nós, do nosso próprio trabalho, tá? Não, beleza, Então, então. primeiro vamos ver essa captura, como nós vamos fazer, tá? Como esse trabalho, só precisamos enviar o resumo, não precisava entrar em detalhes, muito. Então, a partir da captura de Mário, aí eu fui também naquelas caixinhas e li alguns documentos e fiz o resumo, né? Principalmente os boletins, o novo normal, as resoluções, as notas técnicas, né? Então, isso aí para mim foi importante, porque meus mestrandos, eu tenho 3 mestrandos, 4, né, a que defendeu no mês passado também trabalhou com Covid na população. Então, foi muito bom, porque eu já obtive subsídios das publicações da Secretaria de Estado da Saúde. Então, Mário, eu vou colocar essa função para Mário e para Ramon. Mário e Ramon, eu quero que vocês tracem metas, né, com etapas de captura dos dados nesses portais. E queria que vocês organizassem isso. E, assim, já que a captura vai ser o nosso primeiro passo e a análise temática vai ser o segundo passo, né, o Iramutec também vai ser o segundo passo, primeiro a gente tem que constituir o corpus de análise, mas primeiro a gente tem que capturar. Então, vamos começar pela sua apresentação e de Ramon, de hoje a um mês. Quer dizer, quando vai ser a segunda, sexta. Então, vocês passaram um mês sem trabalhar, mas, em compensação, vocês vão passar esse mês desenvolvendo essa tarefa. Então, hoje é dia 8, sexta-feira. Então, é a segunda sexta-feira de novembro, vai ser dia 12. Então, dia 12, nossa próxima reunião, eu quero que vocês nos apresentem, né? Apresentem a mim, a Élida e a John, qual vai ser o nosso plano de captura, como é que vai ser feito, certo? Então, a apresentação vai ser de Ramon e de Mário. Eu vou, já no cronograma, já vou colocar isso, certo? Dia 12 de 11, nessa nossa reunião, você apresenta como você quiser. Se você quiser apresentar compartilhando tela ou compartilhando o PowerPoint, como você achar melhor, Então, vocês têm 30 minutos para apresentar e aí depois a gente vai discutir. Certo? Aí, no mês seguinte, vai ser dezembro, vamos ver aqui a segunda sexta de dezembro.
vai ser dia 10 de dezembro. Pronto, ainda não tem terminado o semestre, né? Ainda não tem terminado o semestre. Então, dia 10 de dezembro, eu vou apresentar, fazer uma apresentação sobre análise de conteúdo, análise temática, de acordo com Bardan e Minayo, e aí eu vou apresentar nesse dia, tá? E aí, quando vai começar o recesso, pronto, começa o recesso, né? E aí a gente só volta em fevereiro, Fevereiro. Início de fevereiro, não é isso? A gente já sabe ou O não? calendário da faculdade eu acho que estava para março, né, Ramon? Eu não sei como é que tá. Pois, se não me engano, era comecinho de março que começava Pronto. os jogos. Então a gente vai ter, veja, como vocês vão coletando os dados nesse período, tá? E aí a gente volta a se reunir na segunda, sexta, que aí tem esse recesso, a gente tem vocês continuam trabalhando, mas a reunião, a terceira reunião nossa vai ser na segunda sexta de março. Eu acho que a gente poderia. Porque em janeiro eu estou de férias, e em fevereiro, deixa eu ver se coincide com algum feriado aqui. É que eu estou sem o calendário 2022. Vamos nos reunir em fevereiro, para não ter essa solução de continuidade. Por mim, tá Então, ok. embora ainda esteja. Hã? Perdão, Hélio? professora. Eu acho que mesmo com o calendário estando em março, talvez tenha alguma reformulação, porque geralmente começa em fevereiro, né? Pois No máximo, assim, É o estourando. costume daqui da UFPB, né? A gente tem que esperar, porque deve estar saindo a decisão do CONCEP, com resolução e tudo mais, né? Se Deus Mas quiser, então presencial. vamos nos reunir em segunda sexta de fevereiro e segunda sexta de março, e assim por diante, abril, maio, junho, julho, aí tem o recesso, aí de novo a gente passa um mês sem se reunir, aí depois continua, tá? Bom, então, Élida, já que o John já saiu, né? Então, a Élida foi a terceira a entrar no grupo. Élida, quais foram as suas principais dúvidas e que você assim, não entendeu de jeito nenhum, que entendeu mais ou menos? Olá, novamente, boa tarde. Eu gostei bastante do plano de curso, professora, do projeto. Eu acho que ele está bem autoexplicativo, na realidade. Eu consegui entender basicamente o que era da minha função que estava lá. Eu só fiquei com pouquíssimas dúvidas bem pontuais, assim. Junto com o plano de curso, diz que. Eu vou ler, tá? O Plano de parágrafozinho. Tá na trabalho. página 12. Isso, plano de trabalho, perdão. Eu tenho esse costume. Eu vou ler só um trechozinho bem rapidinho. Os Sei. pesquisadores do estudo serão treinados para codificar a amostra seguindo as categorias pré-definidas, e a confiabilidade entre os codificadores será determinada. Os codificadores receberão um livro de códigos antes da coleta de dados e do exercício de codificação. Eu não entendi muito bem essa parte. Se a senhora puder me explicar, eu agradeceria muito. Certo. Essa codificação, ela faz parte da análise de conteúdo, tá? Então, quando a gente pega o corpus, né? A gente captura os dados. Aí a gente vai ter textos imensos, né? Porque a gente vai capturar esses dados, que são o quê? São as mensagens, e em cada um daqueles tópicos. Quando a gente tem o corpus, né? Esse corpus, onde é que a gente coloca? A gente vai colocar, primeiro, a gente coloca no Word, até que a gente tenha o Iramutec, né? Se a gente tiver o Iramutec, aí a gente vai e coloca no Iramutec. Você pode colocar também naquelas notas, não tem aqueles arquivos de notas, né? Mas eu prefiro colocar no Word, né? Então, coloca no Word, aí a gente vai ter que ler muito, certo? Nosso trabalho vai ser muito de leitura. Então, a gente vai ler e vai codificar, né?
E essa codificação, ela, se a gente tiver o Iramutec, essa codificação vai ficar muito mais simples. A questão é aprender a mexer com o Iramutec, certo? Então, vai codificar, aí vai analisar, fazer uma análise lexical das palavras, e vai codificar também as temáticas, que é a análise temática. Então, isso eu vou falar sobre isso mais detidamente no que eu acho que vai ser em dezembro, certo? A reunião que vai ser minha apresentação no dia 10 de dezembro. Aí eu vou falar das etapas. Então, primeiro tem uma leitura exploratória do corpus, né? A gente chama corpus porque é todo aquele conjunto de textos que a gente capturou. Certo? Você já fala, Mário. Aí a gente pega o corpus, né? Quando tiver o corpus pronto, aí a gente vai codificar, fazer uma codificação. Quando a gente termina, sim, faz a primeira leitura, uma leitura flutuante, né? Uma leitura de exploração mesmo. Depois vai ser uma leitura mais detida, e nessa leitura mais detida, aí a gente faz uma codificação e vai colocar temas e subtemas em categorias, certo? E essas ideias que a gente chama de temas e subtemas, vamos ir separando, que pode ser feito pelo software também, mas se a gente não conseguir, vai fazer manualmente. Manualmente é muito mais trabalhoso, tá? Enquanto que o software, ele faz o trabalho de forma mais rápida, mas, por outro lado, você vai ter que quebrar a cabeça para saber como mexe no software. Então, a gente vai fazer, pela codificação, a gente vai fazer a categorização, colocar temas, categorias e colocar subcategorias. Isso é análise temática. E depois de análise temática, a gente vai selecionar, né, os fragmentos, os recortes dos textos, né, que a gente quer destacar, né, por trazer importantes informações, e aí a gente destaca, vai recortar o texto todinho, certo? E recortando, geralmente a gente faz isso, eu já tinha feito isso em discursos de pacientes que são entrevistados, né? Então, uma aluna minha de TCC fez uma pesquisa entrevistando pacientes no HU e perguntando a eles, né, como é que ele via a figura do médico que estava atendendo eles, né, o principal médico. E aí gravaram as entrevistas, aí é mais trabalhoso ainda, porque elas transcreveram a entrevista. Quando elas transcreveram, aí elas pegaram tudo que estava transcrito, colocaram tudo no Word, certo? Elas não usaram o Iramutec porque elas acharam difícil usar o Iramutec. Então, foi o TCC de uma delas, mas participou uma outra aluna, que ela estava fazendo o TCC com outro tema, mas aí ela gostou muito do trabalho, e aí ela participou também. Aí depois disso, elas imprimiram todas as respostas dos participantes, que foram 11 pessoas do HU internadas, 11 pacientes. E aí a gente leu, releu, uma leu e a outra leu tudo. Depois que elas leram, elas fizeram os recortes, e depois a gente fez uma reunião, e aí elas confrontaram o que cada uma selecionou de acordo com o referencial teórico, que foi o referencial teórico de método clínico baseado na pessoa, né, de Moira Stewart. Então, elas basearam nesse referencial teórico. Aí, elas categorizaram tudo com base nesse referencial teórico, a partir dos recortes que elas fizeram.
da análise temática. Aí, na análise temática, separaram os fragmentos e os recortes dos discursos deles e colocaram em categorias temáticas com base nesse referencial teórico, tá? Da Moira Stuart, método clínico baseado na pessoa. E aí, pronto. Aí, depois disso, teve a segunda fase, em que entraram em campo, digamos assim, o professor Maroja e eu. Aí, o que nós fizemos? Elas confrontaram as capturas, os recortes, a análise temática que elas fizeram, e depois elas entraram em consenso. Depois disso, eu e o professor Maroja fizemos a nossa parte, nos reunimos e entramos em um consenso. E depois a gente confrontou o consenso delas com o consenso nosso. E chegamos a um corpus final. E, além do corpus final, a gente chegou aos recortes, tanto aos recortes dos discursos desses pacientes, que foram transcritos, quanto a categorização desses discursos. E fomos colocando categorias temáticas, subcategorias temáticas, e fomos colocando tudinho, e aí escrevemos. Escrevemos, né, convertemos em artigo, escolhemos uma revista, submetemos à revista, foi aceito e o trabalho foi publicado. Então, é um longo trabalho até chegar aí no final, certo? Só que no caso de vocês, no caso delas, elas tiveram que apresentar como TCC, não é de uma delas, foi o TCC de uma delas, e quando apresentamos como TCC, foram feitas as correções na banca da Veluma, e aí, com isso, a gente converteu em um artigo e publicou. Temos esse artigo publicado, que faz o quê? Uns 2 anos. Mas aí a gente se baseou o quê? Nos discursos do paciente. A gente aqui não vai entrevistar pacientes, por causa justamente da pandemia, a gente vai fazer análise de conteúdo do que está publicado nos portais oficiais do governo, né, em termos de saúde. Então, esses portais que a gente selecionou, certo? Então, essa técnica é difícil, porque a gente não conhece ainda. Não é uma técnica muito rica, a gente aprende muito, mas a gente vai ter que estudar, né? Então, como é que vamos estudar? Vamos estudar por meio dessas nossas reuniões, primeiro, com o primeiro passo da captura dos dados, certo? E vocês já vão praticando isso, certo? Vocês vão praticando, o Mário vai dando as dicas e vocês vão praticando, eu posso complementar também. Vocês vão apresentar para a gente no próximo mês e já vão fazendo a captura desses dados, certo? Bem, o maior trabalho será em relação, assim, trabalho mesmo de transpiração mesmo, vai ser quando vocês estiverem no recesso, né? No recesso, aí vocês vão aproveitar o recesso, a partir dessas nossas 2 reuniões que a gente teve, tanto a da captura dos dados, quanto a da análise de conteúdo, e na análise de conteúdo a gente já vai, digamos assim, ter uma perspectiva de como será a próxima etapa depois da captura dos dados. Vai ser a análise dos dados, e essa análise dos dados e interpretação será a etapa seguinte. Mas aí eu já vou fazer a apresentação sobre análise de conteúdo já em dezembro, porque vocês já começam o recesso, né? Vocês já tendo tido essa revisão sobre análise de conteúdo. Mário. Eu ia dizer, professora, que eu vou criar um drive compartilhado
Eu não sei se a Sim. senhora já chegou a utilizar ali. Que aí fica como um drive colaborativo, todo mundo consegue adicionar, e eu queria pedir para a gente botar tudo que a gente conseguir juntar lá, para a gente Tá. não se perder, deixar tudo organizadinho. Certo. Aí eu vou criar esse drive e adicionar todo mundo pelo Uhum. acadêmico. Certo. Então, para vocês saberem como é um estudo qualitativo, em que se usou análise de conteúdo, eu posso enviar artigos, né, de meus alunos que fizeram os Por trabalhos, favor. as pesquisas dele usando análise de conteúdo. Por Tá? favor, vai ajudar muito. Eu vou enviar, eu posso botar nesse drive, né? Porque se a gente coloca no WhatsApp, a gente perde, né? Porque vai seguindo, e a gente Meu vai. celular mesmo apaga tudo. Então, quando você tiver o drive, eu coloco. Eu vou colocar esse de Veluma, mas lembra, ela não pesquisou em sites. Olha, tudo é passível de análise de conteúdo. Uma carta, um discurso de um político, um discurso de um professor, postagem no Twitter, postagem no Facebook, tudo isso é passível de análise de conteúdo. Então, a análise de conteúdo ela pode ser aplicada a qualquer texto. Então, no caso desses trabalhos que eu vou enviar para vocês, foram recentes, um é de uma mestranda, aliás, mestre, né, que ela já defendeu, ela fez uma pesquisa com médicos e enfermeiros, né, da Estratégia de Saúde da Família de Mossoró. E aí ela fez a análise de conteúdo do que eles falaram, certo? Veluma, que é essa minha aluna do TCC, ela fez entrevistando, né, e gravando as falas dos pacientes lá do HU, da clínica médica. Só que vocês vão fazer análise do conteúdo das mensagens, das notas, de tudo que é passível de análise nos sites, nesses sites, né? No caso, o site da Secretaria de Saúde de João Pessoa, da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Né? Esse vai ser o mais difícil, Mário, mas eu vou ajudar você, tá? Nesse da Organização Mundial da Saúde. O que é que eu ia falar mais? Sim, se por acaso o nosso projeto submetido no edital universal, que, como eu disse, eu acho muito difícil pelas falhas que houve na submissão. Mas se for, quer dizer, numa remota possibilidade, então a gente vai ter recursos, tá? Então, eu vou aqui, para finalizar nossa reunião está sendo mais demorada, porque foi a primeira, né? Então, a gente tinha muito o que falar, né? Então, eu vou aqui, só um momentinho. Qual é o e-mail acadêmico da senhora, professora? Rilva.munoz, eu vou botar aqui no chat. @acadêmico já ou tem mais coisa? É acadêmico, eu vou colocar aqui, rilva.munoz, sem o tio em cima, @ aí pronto, acadêmico do mesmo jeito, .ufpb.br. Acabei de criar o drive, já adicionei. Já. Pronto, ok. Pronto, ok, tá? Acadêmico, é esse aqui, tá? Então, sim, eu ia compartilhar aqui uma coisa, só um momentinho. Aqui. Eu estou com uma fome tremenda porque eu ainda não almocei. Deixa eu botar aqui. Eu vou compartilhar aqui o que eu achei, o que eu vi hoje no site da FAPESC, só para vocês verem se assim, que não foi eliminado. Né? Eu pensei que ia ser pelo menos eliminado
Não foi eliminado. Então, deixa eu compartilhar aqui. Uma janela. Aqui. Compartilhar. Apresentação. Compartilhou? Sim. Certo. Compartilhar a apresentação. Professora, Oi. volta aí rapidinho. Sai dessa tela. Da tela cheia. Tá. Já te ensinar logo. O quê? Vai ali em configurar a apresentação de slides, ali em cima. Cadê? Aí embaixo, um pouco. Aqui? À direita. Esse. Sim. Aqui. Ok. Isso. Clico, nele. Aí coloca em janela e apresentada por uma pessoa, entre parênteses, janela. Dá OK. Ok. Dessa forma, você consegue apresentar em tela cheia. A gente vê a tela cheia, mas você também consegue ver o Meet. Aí aqui, como é que eu faço tela cheia? Agora a apresentação normal, da mesma forma que faz para apresentar. Mas eu não estou vendo vocês. Aí agora arrasta essa tela aí lá de cima, pega no meio ali onde está branco e arrasta ela para baixo. Assim? Isso, arrasta ela para baixo agora. Agora eu diminuo. Aí dá para colocar bem na frente da apresentação. Tenta enquadrar ele onde fica no Meet. Entendi. Que aí dá para ver o rosto das pessoas à direita e a apresentação no centro. Olha, vocês não sabem, não têm ideia do quanto eu já aprendi com o Mário. Desde o tempo dos cursos, dos eventos aí no curso livre. Eu aprendi isso aí recentemente também, estou sempre fuçando. Certo. Isso é novo para mim também, eu estou me aproveitando aqui das dicas. Mas assim, olha, eu sempre me incomodava, porque quando eu abria a tela, eu não via, né, a movimentação, não via o chat, não via levantando a mão. Aí agora já vou poder fazer isso. Agora consegue ver todo mundo. Aí, se puder, só fechar essa parte preta da tela, porque senão ele fica bem fininho para a gente. Isso. Aí ele vai. Aí agora é o tamanho máximo dele. Pronto. Ups. Alguma coisa eu fiz errada. Eu ia mostrar. Pronto. Aí vai do começo. Eu vou ter que treinar bastante. Peraí, apresentação de slides. Coloca do começo lá a apresentação. Que está no slide 3. Ali à esquerda. Não, mas é isso que eu quero mostrar mesmo. Eu vou botar aqui. Eu já aprendi, aí depois eu treino. Eu vou botar aqui. Ó. Pronto. É isso aqui que eu queria mostrar. Vocês estão vendo? Pronto. Eu botei até aqui. Desligue a raiva, que é para a raiva que eu fiquei quando eu submeti e percebi que tinha submetido com falhas. Aí agora eu estou colocando tudo que tem tudo que tem lá que eu vou olhando no site da FAPESC, eu vou botando aqui. Esse aqui eu coloquei, eu vi hoje, certo? Aí, então, aqui tem o título. Então, esse projeto ele é mais extenso, por quê? Porque eu envolvi também a Secretaria de Campina Grande, já que a FAPESC é de Campina, eu achei que ia ser mais apelo se a gente colocasse de Campina Grande. Então, ainda não saiu o resultado, aí está aqui, olha, situação. Quando eu fui olhar hoje, eu pensei que está assim, eliminado. Então, qual foi minha surpresa ao ver que está sob avaliação final? Quer dizer, não foi eliminado por ter tido falhas, entendeu? Então, ele pode ser agora desclassificado, não é? Pelo menos é esse o entendimento que é esse o entendimento que eu tenho. Eu tenho que fazer assim, certo? É esse o entendimento que eu tenho. Não foi eliminado. Então, tem que sair daqui, tem que sair antes do dia 1º de novembro, porque o dia 1º de novembro é quando começa, né? Quando começa a execução do projeto. E aí, se nós conseguirmos o sonho, a gente vai ter um recurso de 40 mil. Foi 40 mil? Tem aqui no projeto. Eu acho que foi. Eu coloquei a renda mais baixa. 40 mil. Então, a gente pode ter uma bolsa para o John, né? Não sei se a Elda pode, mas se ela puder, uma bolsa para a Elda, certo? Uma bolsa do mesmo tamanho da do PIBIC. Mas isso se a gente conseguir, né? Se a gente conseguir.
E para os residentes também, são 2 residentes excelentes, né? Isauni e Rômulo, são mestrandos, né, do Prof. Saúde. E aí também a gente pode ver isso aí também, pode pagar o curso de Iramutec, pode comprar livro, pode... É tudo que eu coloquei aqui no orçamento, né? Eu vou mandar para vocês. Aliás, eu não vou mandar agora, não. Vou mandar, agora ainda é sonho. Se por acaso for classificado, aí eu mando para vocês o projeto que tem lá os recursos. Eu demorei tanto para fazer esse orçamento, tanto, porque eu fui olhar o preço das coisas, inclusive coloquei compra de computador, compra de toner, compra de impressora, fui ver os preços da impressora, calcular, tinha que colocar o mais barato. Então, eu coloquei vários, como é que se diz? Pra gente, e coloquei também o preço para cada uma, 250, para os 4 e para os 2 residentes, né? Para fazer o curso, né? E nesse projeto também incluí Estácio, né? Porque a gente está trabalhando muito junto, né? Embora a gente também brigue muito, mas a gente está trabalhando junto e ele é recém-doutor, então ele está querendo pesquisar, né? Bom, então, a gente, depois, se sair o resultado e for o que a gente espera, né? Na esperança, for classificado, e aí eu mando para vocês. Eu tinha mandado só para o Mário e para o Estácio, e para a Isauni, né? Mas aí agora, como vocês agregaram ao projeto, se a gente conseguir, a gente. Aí a parte de João Pessoa ficaria com Isauni, com Rômulo, né? De João Pessoa não, de Campina, certo? De Campina ficaria com Isauni e Rômulo, da Secretaria de Saúde de Campina, que foi aumentado, né? E a gente tem a vigência de 4 anos, né? De 4 anos. Então, no caso dos recursos também, tudo, que é de 2022, espera aí, 4 anos, são 36 meses, nem me lembro quanto é que dá mais. Mas não vou entrar mais em detalhes, eu ia apresentar aqui os objetivos também do outro projeto, mas agora não vou colocar não porque, afinal de contas, a gente não tem o resultado, né? Bom, a minha única esperança é essa que eu vi aqui, é que não está eliminado, ele está sob avaliação final, né? Então, eu estava sem esperança nenhuma, mas acendeu um pouco de esperança agora, hoje, né, quando eu vi. Então, gente, eu vou mandar esses 2 artigos que foram publicados de estudos qualitativos recentes, tanto a da mestranda, da minha aluna do mestrado, quanto de Veluma, que o TCC dela foi esse, foi com análise de conteúdo também, tá? Parece tudo pequenininho, deu tanto trabalho, mas o artigo ele é muito condensado, ele tem que ser bem sintético mesmo. Agora, foi muito trabalho para a gente chegar à síntese final, né? Porque a gente pega aqui um mundo de palavras, né? A gente pega um mundo de conteúdo, de comunicações, de discursos, e tem que tirar o sumo, o suprassumo daquilo, certo? Então, é muita leitura e a gente vai extrair só o suprassumo daquilo ali, com base no referencial teórico. Élida, a gente está já encerrando a reunião, vamos encerrar com a fala da Élida. Pronto. Seria só uma última pergunta, professora, que eu fiquei durante a leitura e eu não queria sair da reunião sem entender. Eu sei que já está bem cansativo, então eu vou tentar ser sucinta. Sim, e eu estou com fome. Sim, eu vi que a base de que a gente vai procurar vai ser basicamente por meio de plataformas virtuais. Mas eu tenho uma dúvida em relação ao público que não teria acesso a essas bases virtuais. A gente vai procurar algum meio de comunicação que aconteceu para o público que não tem acesso ou não? Minha dúvida foi mais referente a isso. Não, né? Agora, o que tem nos portais é destinado a públicos diversos, tá? É destinado a gestores da área da saúde, nos mais diferentes âmbitos,
é destinado à própria mídia, é destinado à população de uma forma geral, que tem literácia, né? Literácia, digamos assim, em tecnologia de informação, porque a gente tem muita gente que não tem acesso, né? Não tem a inclusão digital, né? É destinado também a políticos, né? Então, tudo que tem. E muito do que a gente vai discutir vai ter interpretação política, tá? Política. Por isso que a gente vai adotar o referencial teórico de Foucault, tá? Meio filosófica, meio política, certo? Então, eu espero que tenhamos um ano de muito aprendizado, que a gente aprenda bastante, que a gente aproveite, que a gente tenha bons produtos, né? No caso, bons produtos desse trabalho, além do aprendizado, né? O produto, né? Os produtos que seriam 4 artigos e também apresentações em congresso. Então, quando vocês souberem de um congresso que pode apresentar, vocês já pensam nesse congresso, né? Se vocês for online ou se for aqui em João Pessoa. Eu acho que tem congresso aí aberto de inscrição. Vai ter até o de clínica médica, né, se eu não me engano, o Norte e Nordeste. Então, o que vocês souberem de congresso, então vocês. Podemos já publicar resultados preliminares, tá certo? Veja que nesse a gente vai apresentar esse o brasileiro de epidemiologia, a gente vai apresentar. Não é nem dados preliminares, não é? É os dados resultantes do nosso estudo piloto, que foi feito assim, muito rápido, certo? Então, dados preliminares podem ser apresentados em congresso, só não podem ser publicados em revistas, só quando termina. Tá? Então, sabendo de congressos e sendo assim, viável submeter, então eu peço também até vocês e vejam como é que está a história daquele congresso Norte e Nordeste não sei se é de clínica médica, um que Luiz Fábio Botelho estava como coordenador, presidente. Eu não sei se vocês estão sabendo. Procurem saber. É porque é o seguinte, ele ia se realizar logo ele ia se realizar em maio de 2020. Por causa da pandemia, ele foi suspenso, tá? E vai se realizar em 2022. Então, tudo foi paralisado. Então, eu não sei se ainda está em fase de submissão de trabalhos ou não. Então, por favor, vocês olhem por favor, quem fazia parte da organização era Dudu, que agora está no internato. Vocês podiam falar com ele, certo? Tá bom? Vocês conhecem? Não, a senhora pode passar Não o contato? conhecem Dudu? Não? Todo mundo conhece. Eu acho que é do canal, não? É o do canal? Ele foi do canal. É um de Marília. Sim. É Aquele um de menino é Marília. presente. Ele fez parte da Entendeu? nossa É apresentação. porque a gente sei. se acostumou a chamar de Dudu, mas é Eduardo, Sim, certo? sim. Perguntem a ele, certo? Eu não sei até se ele ficou chateado comigo, porque ele tinha também enviado um convite para eu fazer um mini curso sobre semiologia baseada em evidências. Aí eu aceitei se fosse para março. Mas aí depois, como foi suspenso, cancelado para acontecer depois, aí depois uma colega dele entrou em contato comigo perguntando se eu ainda ia participar. Aí eu disse que não, porque já estava com outros planos, né? Aí depois disso eu não falei mais com eles, mas eu acho que é o pessoal do canal que está organizando. Eu sei que quem estava à frente era o Eduardo, certo? Perguntem a ele. Não é assim, não é um congresso brasileiro, né? Mas Norte e Nordeste também faz parte das nossas pretensões de produção. E nossos produtos, eles serão, no final, artigos, mas no caminho a gente vai também tendo produtos, né? Como apresentação em congresso, em simpósio, certo? Podemos organizar também eventos pelo SIG Eventos, né?
certo? Então, tudo são produtos, né, do nosso projeto, tá bem? E agora podemos encerrar, não é? Professora, uma última pauta. A senhora pode disponibilizar essas gravações no Drive que eu criei? Vou. Pronto. É outro objetivo muito bom do que você. Essa ideia foi muito boa. Vou criar uma pasta Todas lá, as então, nossas gravações. reuniões vão ficar lá no Drive, tá certo? Bom, ótimo. É muito bom Então, pra gente quando você consultar me as mandar coisas. aí, não sei se é um link, né? Não sei como é que faz. Eu acho que chegou um e-mail aí. Eu já adicionei já. Aí eu já compartilho também. Demora algum tempo, né, para eles mandarem a gravação para o e-mail. Aí, quando eles mandarem, eu compartilho. No caso, eu compartilho do meu Drive com o Drive do. Então, mas se a senhora quiser, eu posso criar os links das próximas reuniões e eu fico adicionando lá. Que aí a senhora tem acesso também. Pronto, tá certo. Que aí acho que facilita, que aí você não tem que ficar esperando para botar. Não, mas você, no caso, tem o Google Place. Sim, a gente também consegue gravar. Consegue, né? Mas a reunião dura 1 hora. Não, é igual dos professores, eu acho. É igual, tá certo, tá Não. bom. Tá certo, então. Então, até lá, gente, eu sei que parece tudo muito complicado, mas a gente vai passo a passo, né, por partes, Muita coisa e só, vai mas desvendando tudo isso, tá bem? vamos nessa. Então, que tenhamos uma boa jornada, né? Até agosto, né? Até 30 de agosto, 31 de agosto de 2022, certo? Então, é ótimo tê-los aqui no nosso grupo. Então, sejam bem-vindos ao GESME. Obrigado. Tchau, professora. Bora. Obrigadão. Boa noite e bom apetite. Muito obrigada, professora. Tchau, gente. Tchau. Tchau.